pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis e importantes que existem. É a história de um homem comum que recebeu um chamado. Um chamado que mudou não só a vida dele, mas o destino de um povo inteiro. Então se prepara, porque a gente vai descobrir juntos uma promessa muito antiga. Vamos ver de perto o sofrimento de um povo e testemunhar um fogo misterioso que deu início a uma jornada incrível rumo à liberdade. Vamos lá. Bom, para a gente entender bem a história do Moisés, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mas assim, bem antes dele nascer, para uma promessa super especial que Deus fez a um homem chamado Abraão. Sabe, Deus fez uma aliança que é tipo um pacto, uma promessa muito séria com Abraão. Ele prometeu que a família do Abraão ia crescer, crescer e se tornar uma nação gigante, e que eles teriam uma terra especial só para eles. Essa promessa foi o comecinho de tudo. Só que, o tempo passou. E não foi pouco tempo, não. Foram muitos e muitos anos. E a realidade que os descendentes de Abraão estavam vivendo, nossa, era o completo oposto daquela promessa. A esperança de ser uma grande nação parecia muito, muito distante, porque eles viviam como escravos no Egito. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em como era a vida desse povo lá no Egito. Era um período bem difícil, sabe? Onde parecia que aquela promessa tinha sido, sei lá, esquecida. Gente, imagina só. A vida dos israelitas era pesada demais. Eles eram obrigados a trabalhar sem parar, sabe? Construindo cidades enormes para os egípcios debaixo daquele sol forte. E não era só o trabalho duro, não. Eles eram muito maltratados. O sofrimento era tão grande que eles começaram a clamar, a pedir ajuda, com a esperança de que alguém pudesse ouvir. E aqui que está o ponto mais importante. Mesmo com todo esse sofrimento, Deus não tinha esquecido eles, de jeito nenhum. Ele via tudo, ouvia cada pedido de ajuda e, o mais importante de tudo, ele não tinha esquecido da promessa que fez lá atrás para Abraão. E é exatamente nesse ponto da história que surge um homem chamado Moisés. Ele estava lá, vivendo a vida dele, bem tranquilo no deserto. Mal sabia ele que estava prestes a ter um encontro que ia mudar não só a vida dele, mas a história do mundo para sempre. Pois é, a vida de Moisés era essa. Ele era pastor, cuidava das ovelhas do sogro dele, conhecia cada canto daquele deserto. Era uma rotina, uma vida comum. Mas Deus estava prestes a pegar essa vida comum e transformar em algo completamente extraordinário. Até que um dia, no meio do trabalho dele, Moisés viu uma coisa assim, sem explicação. Tinha um arbusto, uma sarça, pegando fogo. Só que o fogo não queimava a planta. As chamas estavam lá, brilhando, mas não destruíam nada. Era um milagre bem ali, na frente dele. Imagina a cabeça do Moisés nessa hora, né? Que fogo é esse que queima, mas não consome nada? Claro que ele foi chegando mais perto para entender o que estava acontecendo, e essa curiosidade foi o que o levou direto para o seu destino. E foi aí que, do meio daquele fogo todo, uma voz chamou por ele. 2 vezes. Moisés? Moisés? E não era uma voz qualquer, né? Era a voz de Deus. Aquele momento, nossa, mudou absolutamente tudo. Ali, naquela hora, Deus explicou o plano todo. Ele disse: "Eu vi o sofrimento do meu povo." E a missão de Moisés era muito clara. Ele tinha sido escolhido para voltar para o Egito e tirar o povo de lá para liderá-los para fora da escravidão. Ele não era mais só um pastor. Agora, ele seria um libertador. E a reação do Moisés? Foi a reação que qualquer um de nós teria, né? Ele ficou com medo, se sentiu pequeno, incapaz de uma tarefa desse tamanho. Ele até perguntou para Deus, mas quem sou eu para fazer uma coisa dessas? Ele duvidou dele mesmo, completamente. Só que a resposta de Deus foi uma das mais fortes e misteriosas de todas. Em vez de falar das qualidades do Moisés, Deus falou de si mesmo. Ele disse: "Eu sou aquele que sou." O que isso quer dizer? Que ele é o Deus que sempre existiu e que sempre vai existir. A força não viria de Moisés, mas do Deus Todo-Poderoso que estava enviando ele. E olha que lição incrível que a gente tira daqui. Pensa bem. Deus, com todo o poder que ele tem, poderia ter libertado o povo sozinho num piscar de olhos, certo? Mas não. Ele quis chamar o Moisés para fazer parte do plano. Deus gosta de nos convidar para participar da missão dele no mundo. Então, mesmo com medo, mas agora confiando nesse Deus tão poderoso, Moisés aceitou o chamado. Vamos ver agora como é que ele cumpriu essa missão que parecia impossível.
Mas, gente, o caminho para a liberdade não foi nem um pouco fácil. Primeiro, Moisés teve que ter uma coragem absurda para ir lá, na frente do faraó, o rei do Egito, e falar para ele libertar o povo. Depois, ele precisou ter muita fé e confiar nos milagres que Deus ia fazer. E, por último, teve que ter obediência para preparar uma refeição muito especial, que seria o grande sinal de que eles estavam de partida. Essa refeição, que a gente conhece como a ceia da Páscoa, virou um símbolo muito forte. A ceia tinha um cordeiro, e o sangue desse cordeiro foi usado para marcar as portas das casas. Isso foi um sinal de proteção divina. Era uma refeição que dizia com todas as letras: Deus está nos protegendo, a liberdade finalmente chegou. E no final das contas, ele conseguiu. Moisés, aquele pastor que um dia se achou incapaz, se tornou o grande libertador do povo hebreu. Ele guiou todo mundo para fora do Egito, atravessou o mar e foi em direção à terra prometida, cumprindo aquela antiga promessa de Deus. E essa história toda nos leva a pensar, né? Deus chamou Moisés de um jeito espetacular, com um fogo que não se apagava. Hoje em dia, ele também nos chama, só que talvez de formas mais simples, no nosso dia a dia. A grande questão é, quando a gente percebe esse chamado de Deus na nossa vida, como é que a gente responde? A gente reage com medo, como Moisés no começo? Ou a gente responde com confiança, sabendo que o grande eu sou está sempre do nosso lado?